Nessa ação penal 505, 49, 36, 38, depoimento de Carlos André Campos Aires. Senhor Carlos, como testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor apenas por força de lei que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui ao defensor do senhor Renato Duque, que arrolou o senhor como testemunha. Obrigado, excelência. Senhor Carlos, boa tarde. Boa tarde. O senhor é funcionário da Petrobras há quanto tempo? Eu sou funcionário da Petrobras há 30 anos. No ano de 2011, o senhor integrou um grupo de trabalho referente à contratação de sondas? Sim. Qual que era o objetivo, qual a razão da criação desse grupo de trabalho? Este grupo de trabalho tinha o objetivo de elaborar o processo que iria contratar as 21 sondas. Existiam algumas premissas e o processo de preparação da documentação de encaminhamento, enfim, para a contratação das 21 sondas. Uhum. Quando foi instaurado esse grupo de trabalho, já havia uma licitação frustrada? Como? Cortou, falhou a ligação? Sim, estou tentando me lembrar aqui, mas eu creio que sim, já havia uma licitação frustrada da contratação de 19 sondas. Uhum. O modelo que foi seguido na contratação, nesse novo processo de contratação dessas 21 sondas, foi o mesmo das 19? Era fretamento? Era fretamento, era o mesmo modelo. A diferença que se deu foi em função das novas empresas a serem contratadas, né? E a forma, vamos dizer assim, de quantitativo de unidades de navios sondas e sondas semissubmersíveis, algumas questões técnicas. Mas, basicamente, vamos dizer, a especificação era a mesma para as unidades, com alterações na relação de empresas e também na questão de divisão, de separar navios sondas. Essas eram as principais mudanças. Uhum. Essas alterações tinham como uma das finalidades ampliar a concorrência? O objetivo do grupo, em termos de definir novos participantes, tinha esse objetivo de ter mais empresas em condições de apresentar uma proposta, não diretamente vinculado à questão do processo anterior, mas em função do processo da 21 propriamente dito, de buscar ter mais participantes no processo. Houve alguma interferência do então diretor Renato Duque nesse grupo de trabalho? Nas conclusões, enfim, nos trabalhos do grupo? Não, que eu tenha conhecimento, não. O grupo terminou as análises. A gente, antes o processo foi apresentado à diretoria, né? Antes do encaminhamento do processo propriamente dito, da aprovação. A gente chegou a fazer apresentações na diretoria sobre essas premissas, mas a apresentação foi feita na diretoria. Dentro do trabalho do dia a dia, nós trabalhamos o grupo normalmente, e não, que eu tenha conhecimento, não. Uhum. Existia um representante da engenharia também no grupo e representante do EP, né, e, se eu não me engano, também do finanças. Então, as áreas, a gente entendia que estavam representadas dentro do próprio grupo. Posteriormente, foi instaurado um novo grupo de trabalho para realizar vistorias em estaleiros? Isso já foi um processo já vamos dizer assim, posteriormente à aprovação, pelo que eu me lembro, do processo de contratação, e o objetivo desse grupo era verificar, já que os estaleiros não estavam ainda prontos, a maior parte deles, né, eram estaleiros que ainda teriam um processo de construção, avaliar, naquele momento da assinatura dos contratos,
se as condições iniciais eram verificadas ou não. Não tinha o objetivo de auditar a documentação, mas era uma verificação se naquelas condições o processo de construção teria condições de ser iniciado ou não. E esse grupo fez esse trabalho de avaliação. Uhum. Houve alguma interferência, então, do diretor Renato Duque nesse grupo, nesse segundo grupo? Que eu saiba, não. Só colocando aqui que a participação, né, nesse grupo era uma participação bastante ampla, né, bem técnica. E então ele foi um grupo que levou, assim, teve uma duração não só do período de definição do que deveria ser verificado ou não, que foi, vamos dizer, a parte que eu mais participei mais efetivamente, mas teve a questão mais operacional de verificação das condições dos locais, a parte mais técnica, que levou mais tempo. E eu não tenho conhecimento de que tenha havido, mais uma vez, a menos das apresentações que são feitas na diretoria, que para todos os diretores. Tá? Então, esse grupo também eram feitas apresentações com os resultados dessas auditorias. Essas apresentações eram feitas na diretoria para todos os diretores. No andamento dos trabalhos, eu não tenho essa informação de que tenha havido algum tipo de interferência. Tudo bem. Satisfeito. Muito obrigado. Os outros defensores têm indagações? O Ministério Público? Sem perguntas. Sem de acusação, tem alguma indagação? Não? Uma única questão do juízo aqui, houve alguma... O senhor tem conhecimento de alguma orientação nessa licitação da Petrobras ter orientado a Sete Brasil para negociar essas sondas com determinados estaleiros? Não, a informação que chegou, vamos dizer assim, para o processo inicialmente, veio oficialmente de uma aprovação da diretoria de que a Sete Brasil deveria ser incluída na relação das empresas convidadas, essa relação que eu comentei no início do meu depoimento. Uma das recomendações é que ela fosse convidada a compor esse processo. E foi nessa forma que tomamos conhecimento, uma recomendação da diretoria executiva da Petrobras. Que tipo de empresa que foi convidada nessa licitação das 21? A licitação era a licitação para contratos de afretamento. Então, a princípio, e nos moldes da licitação das 19 unidades, das 19 sondas, eram empresas operadoras de sonda, prestadoras de serviço de perfuração, vamos dizer assim. Esse era o primeiro grupo. E aí foi recomendada a inclusão da Sete, que chamou-se do segundo grupo, a inclusão da Sete Brasil. O terceiro eram empresas com porte econômico em condição de participar do projeto, com o objeto de aumentar a competitividade. E o quarto grupo eram empresas que tinham participado também no processo semelhante de contrato de afretamento de FPSO, que apesar do escopo ser diferente, poderiam empresas de porte que teriam condições de participar também do projeto. Então esses quatro grupos foram incluídos. Então o senhor desconhece qualquer orientação da Petrobras a Sete Brasil para que ela negociasse sondas com, sei lá, estaleiros específicos? Não, ela naturalmente ela teria que negociar com os estaleiros. Depois de a licitação, a Sete ou qualquer outra empresa que ganhasse o contrato de afretamento, ela teria que contratar alguém para construir essa sonda. Né? E a definição de quem a empresa deveria ser, qual estaleiro que essa empresa escolheria, é a critério da empresa. Né? Então, e era isso que a gente esperava que acontecesse nesse processo. Ou seja, qualquer que fosse a empresa vencedora, ela teria que escolher, através de uma contratação, uma negociação, enfim, a critério de cada empresa, qual o estaleiro queria construir aquela sonda. Então, era uma demanda natural, né, que qualquer empresa que ganhasse esse processo teria que buscar essa contratação. Tá bom. Esse modelo já havia sido adotado para construções no exterior. Né? Em determinado momento, quando o mercado de sonda não tinha sondas próprias, a Petrobras ela colocava licitações de
afretamento, com a possibilidade da empresa afretadora, não tendo anuidade, buscar a construção no estaleiro que julgasse necessário. Então, o modelo que a gente imaginou é que seria na mesma linha. Tá bom, então. Era as questões do juízo, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Carlos André Campos Aires.